Imagine subir uma montanha e, em vez de encontrar apenas rochas e céu, deparar-se com um museu natural, escondido dentro de um ninho de abutre. Parece fical, mas na Espanha, cientistas fizeram exatamente isso. Eles descobriram objetos humanos com mais de 650 anos dentro de ninhos fossilizados, incluindo sandálias medievais, flechas e tecidos antigos. A grande pergunta é: como esses objetos foram parar ali? Bem, a resposta vai te surpreender. Tudo começou quando o biólogo e arqueólogo Sergio Couto, da Universidade de Granada, decidiu investigar antigos ninhos do abutre barbudo, conhecido na Espanha como quebrantarhuesos. Essas aves majestosas, com até 3 metros de envergadura, têm uma dieta peculiar. Alimentam-se quase exclusivamente de ossos. Isso cria uma química única em seus ninhos, que se tornam verdadeiros laboratórios de preservação. Durante as escavações no sul da Espanha, em cavernas e penhascos da Andaluzia, Couto encontrou algo que ninguém esperava. Entre ossos e penas, surgiram fragmentos de couro pintado, cordas, cestos, pedaços de tecido e até mesmo uma sandália de 674 anos. Era a Idade Média, guardada por pássaros. No total, 12 ninhos antigos foram analisados, e os resultados são de cair o queixo. Mais de 2.400 fragmentos foram recuperados. Desses, 2.117 eram ossos, 43 eram cascas de ovos, e impressionantes, 226 eram objetos humanos. Entre eles, cestos trançados com uma técnica milenar, sandálias feitas de fibra vegetal, pontas de flecha de balestra, tiras de couro, e até apetrechos de montaria. O mais incrível, esses ninhos funcionaram, sem que ninguém percebesse, como cápsulas do tempo medievais. Eles acumularam séculos de história natural e humana, comoda por comoda, num museu secreto, pendurado nos penhascos. Para entender essa história, a equipe tratou os ninhos como verdadeiros sítios arqueológicos. Eles escavaram camada por camada, 10 centímetros por vez, para registrar a acumulação natural dos materiais. Mas por que havia tantos objetos humanos nos ninhos? A resposta está no comportamento engenhoso dos abutres barbudos. Além dos ossos, eles carregam materiais diversos para forrar e reforçar seus lares: couro, fibras, tecidos. Tudo servia para deixar o ninho mais aconchegante. Esses ninhos, aliás, são um verdadeiro patrimônio familiar, herdados por gerações e permanecendo no mesmo local por séculos. Com o tempo, essa acumulação de materiais, combinada com os excrementos das aves e o ambiente seco das cavernas, criou as condições perfeitas para preservar os objetos. Cada ninho acabou se tornando um registro estratificado da história ecológica e humana da Península Ibérica. Os materiais encontrados datam do final do século XIII, um período fascinante de transição entre o feudalismo e o crescimento das cidades na Espanha. Os cestos e cordas, por exemplo, revelam técnicas artesanais que eram usadas desde o Neolítico, mostrando uma continuidade cultural que atravessou milênios. É como se o passado tivesse sido guardado, não em cofres de pedra ou baús de tesouro, mas nos lares pendurados nos penhascos, construídos por essas aves magníficas. Essas descobertas têm uma importância dupla. Primeiro, elas revelam a profunda e antiga interação entre os humanos e as aves, ao longo dos séculos. E segundo, oferecem dados valiosíssimos para projetos de conservação modernos. Estudar os ninhos antigos ajuda a entender onde os abutres viviam, como se alimentavam e, crucialmente, por que desapareceram de certas áreas. Hoje, o abutre barbudo está em perigo crítico de extinção, com apenas cerca de 309 casais reprodutores em toda a Europa, sendo 162 deles na Espanha. A história guardada nesses ninhos pode ser a chave para salvar a espécie. No fim das contas, o estudo mostra que os ninhos contam, não apenas a história das aves, mas também a nossa. Os abutres, sem saber, preservaram fragmentos da cultura humana, menos sapatos, cordas, ferramentas, enquanto simplesmente construíam seus lares. É a prova de que a história natural e a história humana não são separadas. Elas estão profundamente entrelaçadas. Como escrevem os próprios autores do estudo, esses ninhos são testemunhos de como as práticas humanas e os ecossistemas evoluíram juntos. Talvez o mais surpreendente seja pensar que o passado ainda está lá fora, esperando para ser descoberto nos lugares mais improváveis, escondido onde ninguém jamais pensaria em procurar, dentro de um ninho. E quem diria que o melhor guardião da nossa história seria um abutre? Às vezes as histórias mais incríveis não estão escritas em livros, mas escondidas entre ossos e penas. Se você gostou de desvendar esse mistério com a gente, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas descobertas. Obrigado por assistir
e até a próxima.